sábado, irmãos. Estamos aqui hoje, eu, Maria Gabriela. Bom dia, irmãos. Eu sou a Bárbara, do Jardim Menina Moça. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos estudar sobre a singularidade da Bíblia. Nós estamos na lição 2, a origem e a natureza da Bíblia. A cada trimestre, a gente tem um novo manual de estudos, que durante 3 meses a gente estuda um tópico por semana. E esse mês e esse trimestre a gente vai falar sobre a Bíblia. E essa lição, esse dia de hoje é sobre a singularidade da Bíblia. É isso, e nós estamos aqui, a gente estava comentando, com muita saudade de todo mundo, imagino que todos estejam sentindo a mesma coisa, né? E falando sobre isso, a gente pensa em como Deus também deve sentir saudade da gente, né? Quanto Ele anseia por estar conosco também novamente, porque no caso, o vírus do pecado, né, fez essa separação entre nós. Então, a gente imagina como Deus também anseia, e nós ansiamos por estar perto dele também. Para iniciar, então, o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Bíblia. Esteja conosco nesse momento, que o Espírito Santo, que inspirou os homens a escreverem a Bíblia, esteja aqui com a gente nesse momento, nos ajudando a compreender as verdades eternas. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria de iniciar, nessa introdução com uma historinha, só para poder ilustrar, tá bom? Alberto era um jovem cristão e estava saindo de férias com seu amigo. E o seu amigo Gustavo, então, passou na casa de Alberto para pegá-lo. E quando Alberto saiu para fora, o Gustavo perguntou: "Você já está pronto?" Ele disse: "Não, faltam só algumas coisas." E enumerou, então, uma lista de coisas que faltavam para ele pegar. E essa lista estava escrito mapa, lâmpada, bússola, espelho, alimento, livros de poesia, a bibliografia de alguns autores, um metro, um prumo, um martelo, uma espada e um capacete. A essa altura o amigo já estava apavorado, pensando: meu amigo, esse carro está cheio, não vai caber tudo isso dentro do carro, dentro da mala. E não dá para levar. Então Alberto disse: acalma-se. Acalma-te, está tudo aqui. E mostrou-lhe então a Bíblia. De fato, a Bíblia é a concentração de diversos elementos necessários para a nossa vida. É por isso que na nossa maneira de ver e compreender a natureza das Escrituras impacta grandemente nessa interpretação e compreensão da palavra. Então, deixa eu só colocar também aqui, Gabriela, exatamente isso que você falou. Quando a gente vai estudar, por exemplo, matemática, a gente, ao estudar o assunto da matemática, a gente já vai levar em consideração tudo aquilo que a gente já aprendeu, tudo aquilo que você já ouviu na vida sobre matemática, os conceitos que já estão dentro de você, e aquilo tudo vai ajudar você a compreender melhor a matéria de matemática que você vai estudar. Na Bíblia, na introdução comenta que é necessário, ao a gente estudar a Bíblia, a gente ter fé, porque não vai muito adiantar você começar a estudar a Bíblia com dúvida, ceticismo, sabe? Eu vou estudar a Bíblia para ver se vai dar certo, se eu vou acreditar ou não. Não é esse o comportamento correto, Porque na Bíblia, ao você se aproximar da Bíblia, você já tem que chegar com fé, acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, E ao você chegar com esse espírito, com esse conceito todo, você vai ter uma outra visão daquilo que você vai começar a aprender. Exatamente. Bárbara, então eu te pergunto, o que é revelação? O que seria essa revelação? Revelação, A lição fala de revelação divina, da Bíblia. Quando você olha assim, olha que Bíblia bonita, A minha, lateral, Fala, nossa, que Bíblia tão linda. E se a Bíblia está numa estante, você fala, a Bíblia
se você perguntar o que é a Bíblia, a Bíblia é um livro. Mas será que a Bíblia é um livro só como os outros qualquer, assim, na estante, está misturada? E, né, qual que é a diferença da Bíblia? E é isso que a gente vai estudar ao longo desse trimestre. A Bíblia é diferente porque ela não é um livro que uma pessoa escreveu, né? É a revelação divina, igual você perguntou, o que é revelação? É Deus se mostrando, falando, olha, pessoa, você que é meu filho, ser humano, você é meu filho. Você quer saber como eu sou? Na verdade, assim, eu quero que você saiba como eu sou. Então, eu vou me mostrar para você. Na Bíblia, você vai conhecer quem eu sou, qual é o meu caráter, o que eu acho, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? A lei, como funciona as coisas. E isso, podemos abrir a Bíblia, né? Para ver que, às vezes, a gente tem a impressão de que a Bíblia não é assim, a Bíblia não tem tem algumas partes na Bíblia que não são inspiradas nem nada, são chatas assim de ler. Mas em 2 Timóteo 3,16, você tem aí? 2 Timóteo 3,16, ela já vem falando para nós sobre essa revelação divina. O que diz aí? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Então você vê, a Bíblia não é um livro qualquer, né? Ela foi ideia de Deus e Deus inspirou a homens escreverem a Bíblia, que já seria no processo de inspiração. Deus se revelou para o ser humano através da Bíblia, e futuramente a gente vai ver aqui na própria lição através de Jesus Cristo, mas também ele coordenou tudo, né? O processo de inspiração que a gente vai estudar aqui, como que foi. Então, como que foi esse processo de inspiração? Né? A palavra inspiração no grego, ela significa teopneustos, né? E esse vocábulo deve ser dividido para a gente poder entender em duas partes. Theo, que é Deus, e pneustos, que significa soprou, ou seja, a Bíblia é literalmente soprada por Deus. Um ato divino para o ser humano poder receber essa revelação e escrever ao mundo de maneira fiel o que Deus queria transmitir. Lógico que com a supervisão, né, do Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada, Bárbara? É inspirada, né? A gente viu lá em Timóteo, né, que toda a Escritura é inspirada, embora tenha alguns textos que você vai preferir ler do que outros, né? Às vezes uma genealogia, às vezes hoje a gente aqui no século 21, né, ano 2020, vai ler, para que saber o nome de todo mundo? Mas tudo tem um propósito, né? Que tudo foi pensado e tudo fez parte assim de um plano original na cabeça de Deus, de inspirar, passar para nós esse conhecimento. Eu achei muito interessante uma colocação que foi feita de um pastor, que a Bíblia, o começo e o fim da Bíblia, elas têm o mesmo lugar, que é o Jardim do Éden, né? A Bíblia começa no Jardim do Éden, aí tem o problema lá com Adão e Eva, aí eles tem a Bíblia inteira contando, né, a salvação, o processo todo da salvação de Deus, até chegar em Apocalipse, que de novo vai ser o Jardim do Éden restaurado daí. E para a gente entender, né, todo esse processo, que Deus colocou, deu para homens inspiração das maneiras mais variadas, né? Então, às vezes, um texto que a gente acha que não faz muito sentido e tal, às vezes ele quando estudado mais a fundo, né, vai fazer mais sentido, né, pra gente. Exatamente. Na verdade, eu achei bem interessante quando você fala na questão de que são vários autores, né? 40 escritores, na verdade. Que parece que um dia entraram numa sala, né, e resolveram, então,
combinar aquilo que eles iam falar. Porque ela é uma unidade, ela é única, ela não se contradiz. Então, nós sabemos que não foi assim, né? Moisés teve aí, de diferença para João, aproximadamente 15 séculos. Então, a gente sabe que eles não se encontraram. Mas o que tinha por trás disso tudo, então, né? Por trás deles havia uma mente superior, né? Uma mente divina, que foi inspirando cada um dos seus escritores para poder chegar nessa unidade que é a Bíblia. Ela tem unidade total e ela é de total coerência, não é verdade? Sim. O que eu achei interessante também foi a diferença de cada escritor, né? Não é sempre um profeta que escreve, tem todo tipo de gente que fez parte da Bíblia, que escreveu, que foi inspirado por Deus, né? Para mostrar que Deus é absoluto e poderoso, ele pode inspirar qualquer pessoa, né? Em qualquer situação, em qualquer lugar. Então, né, Pedro, né, que era pescador, Paulo era mais erudito, Moisés, Lucas, que era médico, né? E aqui na lição menciona que não é só revelação, né, de Deus, assim, inspiração. Aqui menciona 2 lugares, quando Josué estava naquela batalha, né, do sol, que ele falou para o sol, para no vale de Aijalon, acho que é uma coisa assim. E daí, como está escrito no livro de Jazar, quer dizer, um livro histórico da época, está registrado isso daqui nessa batalha, né? Não é alguém que inventou que o sol parou, aconteceu mesmo. Outra coisa, Lucas, né? Quando no comecinho ali de Lucas, Lucas era médico e ele estudava, era muito estudioso. Então, no começo do livro menciona que conforme os estudos, conforme os livros, então, além da inspiração, né, também tem fatos históricos, né, relacionados, foram pesquisados, né, baseados aí na Bíblia. Nós sabemos que cada autor teve aí a liberdade de escrever com suas próprias palavras, né? Com personalidade, com o estilo de cada um. Desse modo, a Bíblia pode apresentar aí pra gente algumas incongruências, algumas coisas que vêm da falha humana, um esquecimento, algo que Deus deixou porque não faz diferença, né? Não é algo que muda, porque a síntese, a ideia da Bíblia, ela é perfeita, né? A essência da Bíblia é perfeita. Mas aparece, a gente podia citar aí Mateus 27:9, onde Mateus cita ali Jeremias. E não é Jeremias, né? Ele se confunde ali, há um lapso de memória, quem sabe? Mas não foi Jeremias, e sim Zacarias. Então, é importante a gente deixar isso bem claro, né? Que a Bíblia não é um livro divino, é um livro divino escrito por mãos humanas. E não um livro humano escrito por mãos divinas, né? Então Deus permitiu que cada um escrevesse a sua própria maneira. E aí a gente vai para frente e entender por que foi escrito isso, né? Por que escrever? Né? Uma coisa assim que até quando você vai no mercado, né? Não sei se vocês ainda fazem isso não, mas cada vez que eu vou no mercado eu tenho que escrever uma listinha. Para quê? Para não esquecer. E ainda assim, você vai lá e esquece uma coisa. Chega em casa e fala, nossa, né? Esqueci. Agora, você imagina em se tratando de assuntos, né, de vida eterna, que foram escritos há tanto tempo, né? Por isso que Deus pediu para escrever. Tem várias passagens da Bíblia, em Êxodo, em Josué, tudo falando que Deus ordenando, escreve isso. Moisés, escreve isso. Josué, escreve isso. João, escreve isso. Para que escrever, né? A palavra escrita, ela chega mais longe do que a palavra falada. Primeiro que a gente não... Quando tem uma coisa escrita, você pode reler. Você leu, daqui a pouco você lê de novo. E quantas vezes você precisar, aquilo vai estar escrito ali, né? Você pode ler quantas vezes quiser. Além disso, também, ele pode ser mais preservado e confiável, porque você fala uma coisa, vou te falar uma coisa, como você mencionou, às vezes esquece um detalhe, às vezes acrescenta um detalhe. Quando está escrito, não, o texto é fiel.
Outra coisa interessante, o texto ele pode ser copiado. Deixa eu ver isso, deixa eu copiar isso aqui, né? Então eu vou copiar fiel ao que está escrito aqui. Ah, agora eu falo outra língua, deixa eu pegar isso aqui. Ah, eu entendo, mas eu vou pegar isso, traduzir para a minha língua. E assim o texto sagrado foi se espalhando, né? Através de pessoas capacitadas, né? O texto escrito foi preservado e foi espalhado mais facilmente do que seria um texto só falado, Oral. né? Exatamente, até porque a gente pode também colocar em questão aí, a gente pode lembrar de uma brincadeirinha infantil, que acho que todo mundo aqui já brincou. O telefone sem fio, né? Você fala e quando chega no final daquilo, da filinha que tá ali, você sabe que não chega a mesma mensagem, né? Então a escrita é uma comunicação muito segura. E Deus usou disso, né? Para garantir que as suas ideias não fossem deturpadas ou alteradas. Então ele se garantiu dessa forma. Assim a verdade permaneceu inalterada. Né? A palavra escrita ela pode ser copiada e multiplicada também e beneficiar a todos, não a um grupo somente. E o alcance disso, a gente não tem assim nenhuma noção certa, né, do tamanho do alcance. Aonde que vai chegar isso, né? Traduzido e vendido em países diferentes, na sua língua, no seu lugar, leitores diferentes, de lugares diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes, né? Então o texto escrito realmente se preservou. É uma bênção isso, né? Da parte de Deus, é uma ideia muito boa. Exatamente, sabendo que nós somos falhos, né? Após o pecado, nossa mente nunca mais foi 100% e só vai decaindo, e então Deus, até nisso, ele foi provedor, né? Para poder nos manter essa palavra. E eu acho também que é por isso que a gente tem que ler a Bíblia sempre, né? Por isso que tem aí o ano bíblico, por exemplo. Você fala, pô, mas eu já li, né? Eu já sei a história e tal. Mas a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro inspirado. Então você vai ler e você vai ler outra vez. E cada vez que você lê, você vai aprender coisas novas que você ainda não sabia. Ou vai redescobrir, né, coisas que talvez você já tivesse esquecido, porque já leu faz um tempo. Então, é importante hoje, né, trazendo, né, para hoje de forma prática, ter uma Bíblia sempre perto de você, né, sempre. Eu costumo falar lá na classe, né, dos jovens, aliás, eu estou morrendo de saudade dos jovens, viu? Eu sei que vocês falam que eu gosto muito de ficar sozinha na minha casa, é verdade, eu gosto mesmo. Mas da classe dos jovens eu estou com muita saudade mesmo. E eu sempre falo para eles, né, para nós lá, que a gente precisa ter uma Bíblia que fale ao seu coração, uma Bíblia que fale a sua língua, né? Procura uma versão boa, que não tenha umas palavras assim muito arcaicas, que você tenha dificuldade, cada vez que vai procurar um verso na Bíblia, vai precisar de um dicionário para procurar, sabe, o que significa. Tenha versões diferentes, legíveis e assim, que falem ao seu coração. E leia a Bíblia sempre, né, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, porque a Bíblia deve fazer parte do nosso dia a dia, né, embora ela tenha sido escrita há muito tempo, né, mas ela não é um livro comum, ela é a vontade de Deus, ela é Deus expresso aqui. E se você quer conhecer Deus, tem que ler a Bíblia, não tem outro jeito. Escutar a lição pela televisão é legal, áudio, vídeo é legal, mas a leitura é fundamental, né? Você e Deus ali passando tempo com a Bíblia, né? Que é a palavra dele para você ali, direto para você. Bom, na parte de quarta-feira, nós vamos fazer aí um paralelo entre Cristo e as Escrituras. Convido vocês a abrirem a Bíblia em João 1:14. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa questão de o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nos mostra
é o paralelo entre Cristo e a Escritura. Tá? Jesus é a palavra de Deus viva. E a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Tá? Então nós temos essa união aí entre um completa o outro. Né? Jesus é humano e é divino. As Escrituras também têm essa mistura do humano e do divino. Nós conseguiríamos fazer aqui muitas comparações. No entanto, Jesus não se trata como a Bíblia, né? No entanto, não se tratam da mesma coisa, na verdade. Deus, ele não é um livro, e a Bíblia não é a encarnação de Deus, mas um completa o outro, né? As Escrituras revelam o nosso Salvador e dão-nos informações suficientes para termos o conhecimento, a fim de tomarmos uma decisão pela vida. Né? E aí que entra a fé, que logo nós vamos falar sobre isso também. O que você pode falar, Bárbara, para a gente sobre o paralelo entre Cristo e as Escrituras? Eu achei interessante essa parte de comparar Jesus com a Bíblia, sabe? Eu nunca tinha tido uma ideia semelhante assim. Na lição fala que Jesus foi concebido de uma maneira sobrenatural pelo Espírito Santo e a concepção de Jesus foi uma maneira sobrenatural, né? Através do Espírito Santo, mas usou uma mulher, Maria. E a Bíblia também. A origem da Bíblia é sobrenatural, ela é divina, mas ela foi transmitida por seres humanos, como a Gabriela falou. É uma mistura, né, do humano com o divino. É muito interessante isso. Outra coisa que menciona aqui também é que, por exemplo, Jesus nasceu em Belém, né, há 2000 anos atrás, nasceu naquele lugar, né, específico, num tempo específico, e a Bíblia também, ela foi feita por homens em lugares diferentes, de maneiras diferentes, mas ela permanece válida. Esse também é um paralelo interessante. Jesus nasceu há muito tempo atrás, mas ele continua sendo, ainda hoje, o nosso Redentor. E a Bíblia, embora demorou muito o processo de escrita, continua sendo válido, né? Não perdeu a validade, porque justamente essa mistura do humano com o divino. Os instrumentos humanos, os homens, já morreram, já passaram, mas o divino permanece. É isso que faz da Bíblia um livro diferenciado, né? Nenhum outro livro você vai poder ler. É um pensamento que tem. A Bíblia é o único livro que você lê junto com o autor. O autor está junto com você quando você lê a Bíblia. Isso é fantástico, né? Exatamente. Porque o Deus que deu a inspiração para aquelas pessoas escreverem aquelas palavras naquela época, do jeito deles, né? Da maneira como você fala, da maneira como você entende, você escreve, é o mesmo Deus, né? Fala com nós hoje do jeito que a gente entende. Uma outra coisa que eu lembrei agora que eu queria colocar é que a Gabriela é professora, né? Então, se você fala assim para os seus alunos, ditado, né? O que os alunos vão fazer se você falar ditado? Você vai falar uma palavra, vão ficar esperando eu ditar. E o que é daí? Eles vão copiar. Copiar. Eles vão escrever, ela vai falar mesa. Eles vão, mesa. Cadeira. Cadeira. A Bíblia não foi um ditado, sabe? A Bíblia não foi um ditado. Deus falando para Moisés, Moisés, senta aí, escreve. Não, Moisés, assim não. Não é isso, não foi isso que aconteceu. Voltando um pouco lá na inspiração, né, divina, que ainda é válida hoje, quando você lê, Deus está falando com você do jeito que você entende, mas aqueles homens, Deus deu para eles uma mensagem, uma inspiração. Às vezes era visão, às vezes era um sonho, às vezes era um pensamento, às vezes era uma ideia, às vezes era pesquisa, às vezes era tudo junto. E através disso, Deus, é como Deus fala assim, eu vou te falar uma coisa e você vai escrever do jeito que você entendeu, sabe? Isso que é a inspiração, né? É inspirado por Deus, mas as palavras são dos seres humanos, né? Então, por isso que a gente entende, né? É a linguagem humana, é a linguagem
do planeta Terra, que depois também Jesus veio e se misturou com o ser humano, né? Também se tornando mais um paralelo aí entre Jesus e a Bíblia, né? Exatamente. Essas coisas, essa questão de entender Deus, esse paralelo, Deus se tornou humano e é divino, a Bíblia é humana e é divina. Isso nós conseguimos somente pelo meio da fé, que é o que nós vamos falar agora, na parte de quinta-feira. Compreendendo a Bíblia pela fé, né? Nós temos aqui em Hebreus 11, 3, no verso 6, na verdade, que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? É impossível, é indispensável abordar a Bíblia sem fé, tá? Reconhecer que ela é sobrenatural, reconhecer que ela vem de um Deus vivo, isso tudo é necessário. Nós não podemos abordar a Bíblia com ceticismo, procurando nela achar nós, seres humanos, pecadores, ali dentro, para poder esconder alguma coisa ou aceitar alguma coisa que nós fazemos. Nós não podemos fazer dessa forma, tá? O conhecimento humano, ele é limitado e é imperfeito. O Criador e suas obras estão além da nossa compreensão. E isso faz com que muitas pessoas não aceitem a Bíblia, porque querem uma explicação. Isso. E nós precisamos da fé. Então aí entra a nossa fé, que não é um sentimento, tá? A fé, ela reivindica as promessas de Deus e ela produz frutos de obediência. A fé é a nossa resposta a essa graça que nos foi revelada. Precisamos nos achegar à Bíblia com fé e devemos pedir a iluminação do Espírito Santo para sermos iluminados com a mensagem, com a palavra que foi revelada, inspirada, e agora nós precisamos dessa iluminação para poder compreender. A fé também, em outra passagem, fala que a fé é também um dom de Deus, né? Às vezes a gente fica pensando, se eu tiver uma fé bem forte, Deus vai ouvir minha oração. Mas se a minha fé for fraquinha, Deus não vai ouvir minha oração. E não é isso, né? A fé é um presente que vem de Deus. É Deus que coloca na gente, dentro da gente, a fé para buscar um texto escrito na Bíblia de uma forma sobrenatural. Como a Gabriela falou, não tem como você chegar com um ceticismo já duvidando, sabe? Eu acho que tem duas formas aqui, pelo menos fala, erradas de chegar para a Bíblia. A primeira é isso. Eu vou ler aqui, mas eu duvido dessas coisas. Eu vou ler para esse texto aqui tentar me convencer, mas eu já estou achando que não é verdade. Então você vai encontrar o que, né, na Bíblia, se está chegando com essa atitude, né? Não é assim, a gente tem que chegar de uma forma humilde, entendendo, e é por isso que eu acho que a gente está tendo essa lição. Para entender que a Bíblia é um livro especial, é um livro santo, é um livro sagrado, que a gente tem que chegar com humildade, né? Pedindo orientação de Deus, se é um livro ainda atual para nós, o que eu posso aprender desse livro, né? Eu tenho fé que ao ler aqui, o Senhor Deus vai me iluminar e tem uma mensagem aqui para mim. E a outra maneira errada, que é uma fé cega, sabe assim? Eu estou com um problema. Eu creio em Deus. Senhor, aonde eu abri é a tua palavra para mim. Um dolasse e tchum. Não é assim, né, também que funciona. Não é. A gente não pode estudar a Bíblia aleatório. Vou pegar, mas aqui esse texto fala isso e aquele outro. A Bíblia foi toda escrita dentro de um contexto. Você não pode pegar um versinho sozinho e falar, eu vou obedecer essa linha aqui. Você tem que entender o texto, o que está falando, né? O capítulo inteiro, os 2, 3 capítulos do livro inteiro. Não pode ter uma fé cega, né? Assim, o que falar eu vou fazer. E sem texto fora de contexto, sabe? Isso não leva a lugar nenhum e não é fé. A fé é uma coisa equilibrada, né? Sim. No meio das duas coisas aí, né? Nós precisamos do Espírito Santo não só para entender, Bárbara, a Bíblia, mas para assimilar e principalmente colocar em prática, né? Porque nós temos que nos chegar a ela com humildade e nos dedicarmos também a esse estudo, né?
não é fazer de qualquer forma, sempre com oração, Sempre com oração. No início, no final, porque ela é sobrenatural e nós precisamos pedir a iluminação. E com certeza nós seremos ricamente abençoados quando lermos desta forma que a própria Bíblia explica, né? Para lermos E com desta humildade, forma. né? Não tentando provar, sabe? Eu faço assim, eu vou provar para você pela Bíblia que eu estou certo. Não é esse o espírito, né? Ao se ler a Bíblia, aprender sobre Deus. É isso que a gente tem a Bíblia para isso, né? Que já parte agora para o encerramento. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre essa parte da fé. Não, pode fazer. Porque nessa parte do encerramento tem uma pergunta que fala muito interessante aqui. Por que você acha que Deus se revelou? Por quê? Sabe, por que eu preciso saber de Deus? Por que eu preciso saber de Deus, né? Às vezes eu falo lá na classe também que muita gente nunca vai abrir a Bíblia, né? Eu falei aqui para vocês, lê a Bíblia, pega uma Bíblia boa, de linguagem boa, leia de novo e tal. Mas tem gente que nunca vai ler. Sabe, a pessoa não vai ler, principalmente pessoas que te conhecem vão ver você. Fala, eu não vou ler a Bíblia, mas o meu vizinho ali, ele vai na igreja, ele lê a Bíblia. Eu, vou ver o que ele faz. Então, você, às vezes, é a única Bíblia que alguém vai ler. E é uma coisa séria isso, né? Da atitude da gente. O que será que as outras pessoas leem na gente, no meu comportamento, né? Porque não adianta nada também eu ler a Bíblia e ficar em oração e ficar ajoelhada 24 horas em jejum e tal, e colocar em prática. A Bíblia é um livro prático, né? Ela é um livro, é um manual, né, da vida, um manual da vida. Como que eu devo me comportar? O que eu devo sentir? O que deve me orientar nessa vida? É o dinheiro que eu tenho que buscar? Sabe? É trabalhar bastante? Aonde está a felicidade? Todas essas grandes questões da vida humana, a Bíblia tem aqui respondida, né? Então ela é um manual prático, não é uma coisa assim só teológica. Eu vou na igreja para ouvir e tal. Ela é muito prática. E quando você lê a Bíblia e permite o Espírito Santo trabalhar na sua vida e você entender o que está escrito ali, você vai começar a agir diferente. E é por isso... Você tem que agir diferente. E é isso que é Deus se revelando na Bíblia. Ele vai mostrar... Quando você fala, nossa, aquela menina é diferente, hein? Olha como ela é diferente. Aí Deus fica feliz. Por quê? Ele se revelou para ela. Ela leu a Bíblia, eu olhei para ela e entendi. Ela é diferente. Ela parece com o pai dela, que é Deus. Essa que é a ideia, né, de Deus. Ele quer se revelar para nós, para mostrar como que funciona o céu. Aqui não é nosso lugar, afinal de contas, né? O primeiro Éden lá deu errado. Mas graças a Deus pela Bíblia, pela história, né, por todos os 66 livros da Bíblia e pelo final que mostra que a gente vai voltar de novo no Éden. Um Éden certo agora, dessa vez, né? Perfeito, como era a ideia original. Exatamente. De Deus. Então, por isso que Deus se revela, sabe? Que é pra gente saber que esse mundo aqui não é nosso lugar, sabe? Não é aqui, por mais, né? Agora não tá assim, a gente tá virado aí, mas por melhor que seja qualquer situação, não é nada comparado com aquilo que Deus quer oferecer pra gente ainda lá no céu, né? Por isso que ele se revela, para mostrar como é o caráter dele, porque o caráter dele é o que reina lá no céu, né? No céu é feita sempre a vontade de Deus, né? E você vai querer ir no céu? Eu não sei, então lê a Bíblia, porque, né, de repente você vai chegar e falar, não, mas não gosto daqui, não tem as coisas que eu quero, não tem as coisas que eu gosto, porque Deus se revela na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para conhecer Deus, e quando você conhecer Deus, você vai amar a Deus. Essa é a ideia, né? E a gente poderia aí fechar tudo isso falando o seguinte: a Bíblia é a mais importante mensagem que nós podemos receber em toda a nossa vida. Ela fala de um Deus de amor, ela fala de um Deus que conta toda a história. Nós sabemos pela Bíblia de onde nós viemos e para onde nós vamos. Tá? Nós sabemos que aconteça o que acontecer, nós temos um Pai Celestial que em breve intervirá uma última vez na história da humanidade
para trazer a justiça para todos nós e inaugurar a eternidade. Essa é a função dela, né? Nos lembrar disso todo momento, nos dar a segurança nesse Deus maravilhoso que busca a cada um de nós todos os dias e que nós possamos buscá-lo também através da sua palavra. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha um restante de sábado muito feliz. E leia a Bíblia, né? Fique com Deus e até mais.